Bom dia a todos. Queria também pegar e parabenizar também o projeto aí da Acelera. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu como também comecei novo, né, e vou poder contar um pouquinho aí, em um dos meus principais dias, né, o meu Day One, que para mim foi muito importante, que marcou a minha trajetória, né, marcou a trajetória do meu sonho, da minha ideia, que assim como vocês, começou, né, a partir de um sonho. E eu acho isso muito bacana, esse projeto, porque ele permite que a gente possa conhecer, obter conhecimento, para poder estar atingindo, né, o objetivo nosso, né? Eu montei a minha empresa aqui em Bauru mesmo, quando eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu estou com 33 anos de idade e ela tem 13 anos. Como todo pequeno empresário, eu iniciei um projeto. Tinha acabado de me formar na área de tecnologia, apaixonado por informática e principalmente por manutenção de computadores. Isso no ano de 2002. Não era tão comum as empresas de médio e pequeno porte ter computador, né, e ter também o acesso à internet. Naquele tempo ainda a internet era discada e não era muito comum. Mas no meu tempo de estágio, eu percebi que o mercado faltava, né, faltava uma atenção a esse segmento, onde o pequeno empresário ele era atendido nas lojas, né, como também as pessoas físicas, os usuários domésticos. Então eu falei, poxa, eu vou investir nessa ideia, né? Muitos na época falavam, poxa, é uma ideia bacana, mas é muito futurista, porque não é uma realidade hoje, né? Mas mesmo assim eu falei, não, eu vou investir nessa ideia. Então eu montei a minha empresa, peguei todas as minhas economias, né? Na verdade, como eu venho de família tradicional e também de empreendedores, né? Meu pai teve comércio na cidade, meus avós, meus tios, meu bisavô. Então isso estava meio que no meu cotidiano. Então eu cheguei para meu pai e falei, olha, eu vou pegar todo o dinheiro da poupança, né, que era para poder continuar a faculdade e etc. E vou montar a minha empresa. Ele ficou super bravo comigo, né, porque ter empresa no Brasil não era fácil e que não era assim, né? Mas eu, como sempre fui teimoso, tinha a ideia e falei não, né? Eu vou persistir nessa ideia. E eu fui durante 8 anos persistindo nessa ideia, né? Como comentou o João Bidu aqui, também tive as minhas cascas de banana pelo caminho, tive sociedade, separei sociedade. E olhando hoje, quando eu estava aqui vendo as apresentações, eu pude perceber que muitas das minhas cascas de banana era porque eu não tive o acesso à informação que foi mostrada aqui, que foi palestrada aqui. Então, durante esses 8 anos, muitas cascas de bananas que eu fui passando, foi porque eu tinha essa dificuldade. Eu tinha uma ideia, eu tinha um plano, eu tinha uma empresa operando, mas me faltava informações, né? E aí eu tive que passar por todo aquele processo que todo mundo passa em ter empresa no Brasil, que realmente é complicado. Mas o que eu aprendi é que a gente não pode desanimar, né? Nós temos que traçar nossas metas, procurar sempre conhecer, né? Usar sempre o caminho da humildade, de que a gente não sabe tudo, procurar entender, procurar compreender, né? E seguir, e adiante. Eu acho que o empreendedorismo, ele tem muito disso. Você não pode parar no primeiro obstáculo, né? Você precisa continuar. E também, você precisa ser o primeiro
a realmente acreditar no seu projeto, né? Igual nós estamos vendo aqui, e às vezes o investidor, ele acaba não comprando aquela ideia. Por quê? Porque a pessoa que está vendendo para ele aquela ideia, ela mesma não está acreditando muito. E aí fica difícil, né? Então isso eu ainda vejo alguns casos assim no mercado hoje, né? E durante esses 8 anos eu fui tocando a minha empresa, aqui em Bauru mesmo. Ela chegou a estar oferecendo os serviços, né, para o canal corporativo, não só para o mercado de Bauru, mas também a nível nacional. Mas ela estava ainda em crescimento, né? E eu tive um determinado momento uma escolha, e essa escolha é que eu separei, né, para poder ilustrar hoje com o meu D1. Que era o quê? Teve um momento em que eu me deparei com o mercado totalmente aberto para o meu modelo de negócio, porém eu precisava investir. E eu não tinha todo o capital para poder investir, porque eu fui investindo o dinheiro da própria empresa, né? E quebrando a cara muitas vezes, você acaba ficando sem recurso. E aí eu tinha uma solução. Ou eu ia atrás de um financiamento, que eu não estava muito seguro, porque já havia passado por dificuldades com bancos. Então depois que você se livra, você pensa 2 vezes se você vai entrar de novo, né, naquele segmento ou não. E como eu já fazia, eu já tinha um processo de consultoria, né? Depois que eu rompi a minha sociedade e a minha empresa foi quase à falência, eu então fui estudar e contratei uma consultoria. Então já tinha esse processo com eles de consultoria, onde eles iam me lapidando, para que eu pudesse ir tocando o meu negócio. E aí um belo dia, essa consultoria chegou para mim e falou: Reginaldo, nós temos interessados em investir na sua ideia, né? Nós temos investidores que se apaixonaram pelo seu modelo de negócio, pela sua visão, e querem investir, né? E aí eu fiquei meio assim, falei: puxa, até aqui eu vim sozinho, quando eu tentei apoio ninguém queria, e agora que eu estou mais ou menos, será que eu vou abrir, né, para investimento? Aí eu me deparei com aquela situação que também foi abordada aqui, que muitas das vezes a gente engaveta as ideias, né, justamente porque você fica com aquela questão de a empresa é minha, né? Eu vou abrir o capital dela, eu vou colocar investidor, aí depois eu vou ter lá 1%, o investidor 99%. Então eu fiquei muito com esse dilema. Até que eu parei, comecei a meditar, falei: não, quando eu não iniciei algo que ficasse só para mim, algo familiar, que meu pai tinha, que meu avô tinha. Eu queria algo que fosse igual aos meus exemplos. Então eu pensava, puxa, na história da Microsoft, eu pensava na história da Apple, né? Que foram referências que eu fui usando. Pensava nas outras empresas, né, existentes no Brasil, né, os empresários de sucesso, os empreendedores de sucesso, que eu sempre ia acompanhando. Aí eu falei: não, eu vou, né, decidir por optar no investimento, porque eu quero continuar crescendo sem ter o risco de passar por tudo aquilo que eu havia passado antes. Quero aprender mais, né? E quero realmente ver a minha ideia ganhando e seguindo adiante. Então me reuni com o pessoal
E fui para a sala de reunião, né? E lá eu deixei bem claro para eles, né, que o que eu dominava realmente era a minha ideia, né? Como a minha primeira formação, eu era técnico em informática, então eu dominava tudo, toda a forma de trabalho, toda a metodologia, né, de trabalho, isso eu dominava. Mas a gestão por completa não. Então eu até deixei aberto para que, caso eles viessem a investir na empresa, eles podiam também colocar um outro gestor, né, desde que eu permanecesse na companhia, na divisão técnica, que era a que eu gostava muito. E ainda gosto, embora hoje não mais atuo nela. E eu me surpreendi quando um deles, já senhor, o que eu tinha de idade e tinha de experiência, e ele falou para mim: não, Reginaldo, nós só vamos investir na sua ideia se você for o gestor dela. Porque se você não for o gestor dela, não tem como outra pessoa assumir e ela trazer o lucro que nós queremos. Você conhece todo o processo, você desenvolveu todo o processo. E o investidor, ele não é, nem sempre ele vai investir na sua empresa e vai deixar você de escanteio. E às vezes a gente fica meio com esse receio, pelo menos eu fiquei, né? E aí eu pude aprender que não. E aí eu aceitei, e como a gente viu aqui também, isso acontece muito. Os investidores, eles chegam, não só oferecem um aporte financeiro, mas se você tiver a capacidade, se você tiver o seu intelecto preparado para poder aprender, então ele vai ensinar você e você vai poder estar conhecendo um pouco mais da gestão daquele seu próprio negócio, daquela sua própria ideia. Isso é muito importante. Pelo menos foi muito importante para mim. E isso aconteceu em 2009, nós começamos a conversar. Em 2010, eu ainda estava organizando algumas questões da empresa. Fiquei 2 anos praticamente conversando com os investidores para que a gente pudesse de fato acontecer e de fato, né, poder investir. Em 2011, nós já iniciamos uma nova etapa da companhia e ela foi crescendo, né? Hoje a RM Corporation, ela já não é mais uma companhia, ela é um grupo. A nossa divisão de informática, que eu comecei aqui na cidade de Bauru, ela hoje já é uma das maiores empresas da América Latina na prestação de serviço técnico, tanto para a empresa de médio e pequeno porte, como também para o usuário doméstico. Hoje nós temos parcerias com fabricantes de computador, onde quando você faz a compra do computador, você já ganha a manutenção como uma forma de garantia. Hoje a companhia já trabalha com mais de 50 mil autorizados técnicos no Brasil. A tendência ainda é aumentar. Com isso, nós fizemos N parcerias. O nosso modelo de gestão hoje, implementado por mim e por outras pessoas na empresa, hoje já é um modelo usado como exemplo em outras localidades, principalmente na América Latina. Ganhamos diversos prêmios, né? E iniciamos uma nova etapa, montando-se o grupo, dividindo por divisões e também entrando na questão de investimento. Então hoje nós também investimos em ideias, assim como eles investiram em mim. Hoje eu também, como presidente da companhia, presidente do conselho, procuro investir em ideias. A companhia, ela tem procurado muitas ideias, né, para poder estar investindo. Ela entende que o momento
é de crise, mas é um momento onde é oportuno para você poder fazer bons negócios, né? E tudo isso aconteceu na minha vida através desse dia, onde realmente eu pude entender, conhecer um pouco mais, né? E tomar essa decisão, né? Tomar essa decisão importante. Realmente, às vezes não é fácil. Por diversas vezes eu ouvi não. Inclusive um amigo meu, na época, diretor da IBM, chegou para mim e falou assim: Reginaldo, você está indo na contramão da informática. Eu falei: poxa, que bom, porque se eu estou indo na contramão, então sinal que eu vou ser o único, né? Então, se der certo, estou feliz da vida. E foi o que aconteceu. Hoje nós não temos concorrentes diretos, porque nós procuramos fazer parcerias com os nossos, concorrentes. Pode ser que há 13 anos atrás não era o meu time. Pode ser que naquele momento o meu produto não era o essencial ali. Mas com o passar do tempo, quando chegou a hora do produto realmente ser colocado com toda a força no mercado, eu já tinha todo um conhecimento. Eu já tinha toda uma bagagem, principalmente do mercado que eu vinha conhecer e do meu produto. Então isso se tornou uma grande vantagem. Então hoje, para vocês que estão iniciando o projeto de vocês, pode ser que de repente não seja o time. Mas o que eu queria passar para vocês, para que vocês não desistissem. Porque às vezes ele pode não ser algo para agora, mas daqui 1 ano ou 2, ele vai ser. E como você iniciou 1 ano ou 2 antes, você está na frente de qualquer concorrente. E aí você vai ganhar uma vantagem bacana. Tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Um pouquinho aí, resumido, um pouquinho da minha história, né? E dizer para vocês realmente não desistirem. Realmente em busca do sonho de vocês. E que realmente uma hora ele acontece. Tá ok? Obrigado.